Durante muito tempo, acreditei que algumas portas, quando fechadas, deviam permanecer assim, trancadas por dentro, com as chaves lançadas em algum canto da memória que ninguém mais se atreve a visitar. Eu vivia bem com essa ideia, ou pelo menos fingia bem o suficiente para que nem eu mesma percebesse que tudo aquilo era uma encenação. Acordava cedo, caminhava pelas mesmas ruas, dava aula para crianças que me viam como um pilar estável e, à noite, organizava as canecas no armário exatamente do mesmo jeito, como se controlar o pequeno fosse a única forma de manter o que era grande contido. Mas naquele dia tudo estremeceu. Quando abri o e-mail da diretora da escola, vi seu nome no corpo do texto. Simples, direto, como se fosse qualquer outro convidado para a cerimônia de formatura dos ex-alunos. Benjamin Greaves. Aquilo me acertou como um sopro vindo de um lugar que eu tinha esquecido existir dentro de mim. Meu estômago se revirou, as mãos tremeram por instantes e eu desejei poder voltar no tempo apenas 5 segundos para não ter lido aquilo. Mas era tarde. De repente, tudo o que eu enterrei debaixo dos "estou bem" e dos "isso faz parte da vida" começou a escorrer pelas frestas do meu autocontrole. Fui tomada por lembranças tão vivas que me senti novamente, com 17 anos, caminhando com as mãos enlaçadas nas dele, antes de tudo desmoronar. Eu sabia que não deveria ir àquela cerimônia. Não havia motivo racional para estar ali. Mas há um tipo de silêncio que pesa mais que qualquer grito, e eu não suportaria que esse reencontro acontecesse sem que eu o olhasse uma última vez. Quando cheguei, os corredores da escola me pareceram menores, os rostos diferentes, mas a sensação era a mesma. Eu ainda estava presa a algo que nunca chegou a ser, mas que jamais deixou de doer. E então, quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez em décadas, não houve palavras. Só um vazio preenchido por tudo o que nunca foi dito. Ele estava ali, diante de mim, com rugas nos cantos dos olhos e uma tristeza que eu reconheci de imediato, porque também era minha. E naquele instante, antes mesmo de qualquer gesto, percebi que havia histórias que, por mais que parecessem encerradas, voltavam a respirar no exato momento em que a vida decidia reabrir a página. Não, sei exatamente o que esperava encontrar naquele reencontro, mas com certeza não era a serenidade incômoda que se instalou entre nós. Era como se o tempo, apesar de ter nos afastado fisicamente, tivesse deixado um fio invisível ligando nossos silêncios. Durante a cerimônia, sentei no fundo do auditório, observando tudo com atenção desinteressada, tentando manter o foco em qualquer coisa que não fosse ele. Mas meus olhos traidores insistiam em buscá-lo entre os rostos, medindo cada pequeno gesto, tentando entender quem ele havia se tornado. Benjamin não estava mais com o corpo firme do garoto que eu conheci, mas havia algo em seu modo de cruzar os braços, de inclinar levemente a cabeça quando falava com alguém, que era exatamente igual. Eu assistia àquilo com uma mistura de fascínio e dor, como se tivesse esbarrado num espelho que refletia a mulher que eu poderia ter sido, caso tivéssemos seguido outro caminho. Depois da cerimônia, as pessoas se dispersaram lentamente e eu hesitei entre me aproximar ou ir embora sem dizer nada. Parte de mim queria preservar aquela lembrança intacta, deixá-lo como um fantasma bonito do passado, mas outra parte, mais viva, mais corajosa, ou talvez mais cansada, me empurrou na direção contrária. Fui até o pátio da escola e lá estava ele parado perto da árvore antiga onde costumávamos sentar. Aquele lugar tinha envelhecido, conosco, mas ainda sustentava a mesma energia de algo que resistiu ao tempo. Quando ele virou e me viu, sorriu com a boca, mas seus olhos pareciam assustados. Não dissemos nada por alguns segundos. Foi ele quem quebrou o silêncio, mencionando o nome de um professor que nos dava aula de literatura. Respondi com uma memória vaga e meio risonha. Mas a verdade é que o que queríamos mesmo era falar de nós dois. Só que nenhum dos dois sabia por onde começar.
Caminhamos juntos pelo jardim da escola, como se estivéssemos testando o terreno antes de pisar fundo. Não falamos do que aconteceu, nem do que deixou de acontecer. Apenas deixamos o tempo correr entre nós, como se fosse possível recuar e nos reconstruir palavra por palavra. Quando nos despedimos, ele disse que estaria na cidade por mais alguns dias. E eu disse que talvez pudéssemos tomar um café. Ele assentiu com um olhar que dizia mais do que qualquer resposta. Voltei para casa com o coração em conflito. Parte de mim sentia-se viva de novo, e outra parte morria de medo de reviver tudo aquilo, porque amar alguém do passado é também correr o risco de se perder de novo. Mas eu sabia, ali dentro, que algo tinha mudado. Não era só um reencontro. Era o começo de algo que ainda não tinha nome, mas que já não podia mais ser ignorado. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. E pela primeira vez, em muitos anos, não fui capaz de seguir minha rotina como um autômato. O café ficou pela metade, a mesa permaneceu posta, e meu olhar perdido encontrou o reflexo no espelho da cozinha. Vi uma mulher que envelheceu cuidando dos outros, mas que havia se esquecido de cuidar do próprio coração. Durante anos, escondi atrás da palavra maturidade o medo de sentir outra vez. Transformei a estabilidade em desculpa para não arriscar e me tornei especialista em evitar lugares e pessoas que pudessem desenterrar partes de mim que eu acreditava enterrar de vez. Mas bastaram algumas palavras de Benjamin e um passeio por corredores antigos para abrir um espaço que eu nem sabia mais existir. Passeio de inquieta, relembrando fragmentos, revivendo detalhes, sentindo o cheiro daquela época como se estivesse entranhado em minha pele. E quando o relógio marcou o fim da tarde, saí sem pensar demais, seguindo o endereço do pequeno café da Rua Jefferson. O mesmo em que nos escondíamos do mundo quando jovens, onde dividíamos sonhos sobre o futuro e segredos que nunca contamos a mais ninguém. Ele já estava lá quando cheguei, sentado à mesa do canto com as mãos entrelaçadas sobre o tampo e o olhar distante. Quando me viu, sorriu daquele jeito pequeno e sincero que só ele sabia dar. Sentei sem cerimônia, e por alguns minutos apenas nos olhamos como se estivéssemos tentando medir o que restava em nós depois de tanto tempo. E era muito, mais do que eu imaginava. A conversa foi tímida no começo, mas logo nos vimos mergulhados num fluxo de lembranças, risos contidos e pausas carregadas de significados. Ele contou sobre a esposa, falecida 3 anos antes. Disse que nunca se casou de novo, que tentou escrever sobre mim uma vez, mas que as palavras pareciam se recusar a fazer justiça ao que sentia. Ouvi tudo com um nó na garganta, tentando não me perder na emoção, mas falhando miseravelmente. Quando me contou que voltaria para Boston em uma semana, senti um frio profundo, como se algo estivesse prestes a escapar novamente. Ele perguntou se poderíamos nos ver mais uma vez antes disso. Concordei com a cabeça, mas por dentro algo gritava que não bastaria. Porque o que havia entre nós não era um reencontro qualquer. Era uma brecha no tempo, um acerto que a vida parecia estar nos dando. E quando voltei para casa, com o céu escurecendo e o coração mais aceso do que nunca, compreendi, com clareza dolorosa, que eu estava diante de uma escolha. Uma que, se eu tivesse coragem, poderia mudar tudo. Pela primeira vez em muito tempo, desejei não apenas reviver um sentimento. Eu queria reescrever uma história. Na manhã que se seguiu ao nosso encontro, percebi que algo havia se deslocado dentro de mim, como se uma parte que estava adormecida há anos tivesse acordado com fome, sede, urgência. Não era apenas sobre Benjamin, era sobre mim. Sobre tudo o que abdiquei silenciosamente, em nome do que achava ser certo, seguro, maduro. Comecei a olhar para os dias com mais atenção, para os pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Pela primeira vez em muito tempo, voltei a usar brincos que não combinavam com nada, a experimentar perfumes guardados no fundo do armário,
como se meu corpo estivesse tentando me lembrar de quem eu fui. Nos dias que se seguiram, nos vimos mais 2 vezes. Caminhamos pelas margens do lago, onde costumávamos passar tardes inteiras durante os verões da juventude. Falamos da vida com uma honestidade que só os anos conseguem trazer. Eu lhe contei sobre meu casamento, sobre como começou com promessas sinceras e terminou em silêncios desconfortáveis, sobre o amor que virou hábito e o hábito que virou peso. Ele me ouviu sem interromper, com uma paciência rara, como se cada palavra minha estivesse resgatando o tempo perdido. Em troca, compartilhou suas dores também, a perda da esposa, os anos em que se dedicou a cuidar dela durante a doença, as noites em que escrevia cartas sem destinatário porque precisava dar forma ao que sentia. E ali, entre lembranças e confissões, algo foi se costurando entre nós. Um afeto novo, amadurecido, mas ainda cheio de espanto. Não havia mais urgência juvenil, nem idealizações românticas. Havia a beleza bruta de 2 corpos que sabiam o valor de um toque, o peso de uma ausência, a verdade por trás de cada escolha. Uma tarde, ele me mostrou um caderno antigo onde, anos atrás, tentou escrever um livro. Entre rabiscos, frases soltas e parágrafos interrompidos, havia um nome: o meu, repetido tantas vezes que parecia um eco. Fiquei em silêncio por longos minutos, sentindo um nó se formar na garganta. Eu nunca soube. Nunca imaginei que, mesmo de longe, ele ainda me escrevia em silêncio. Saí daquela tarde com um coração repleto e, ao mesmo tempo, em pânico, porque amar depois de tanto tempo é também reconhecer que se tem muito mais a perder. Passei noites em claro, encarando o teto, revendo cada instante ao lado dele, ponderando se eu tinha forças para recomeçar ou se deveria guardar aquele amor como uma joia rara que se admira de longe, mas nunca se toca. Mas no fundo, mesmo, sem admitir, eu sabia que já havia escolhido. E era ele. Ele começou a vir me visitar com frequência. Às vezes trazia flores, outras vezes livros, e em algumas tardes apenas aparecia com as mãos nos bolsos e o olhar cansado, como se o mundo lá fora tivesse ficado barulhento demais e só ali, na minha companhia, ele encontrasse silêncio. Nossos encontros foram se tornando parte da rotina, mas sem jamais perder o peso do significado. Havia entre nós uma delicadeza que me fazia esquecer que o tempo havia passado, que éramos mais velhos, que já tínhamos vivido tanto. Benjamin me fazia rir de um jeito que eu não ria há décadas. Não aquele riso educado de jantares sociais, mas aquele que escapa sem pedir licença, vindo de um lugar profundo onde a vida ainda pulsa com vigor. Em uma dessas tardes ele me trouxe um envelope amarelado com as bordas gastas e o meu nome escrito com letra inclinada, igual a das redações da escola. Era uma carta, datada de 30 anos atrás. Ele a escreveu e nunca enviou. As palavras, embora antigas, ainda vibravam com emoção. Ele falava de arrependimento, da dor de ter ido embora, da sensação de ter deixado algo inacabado. Li em silêncio, com os olhos marejados, sentindo como se cada frase preenchesse um buraco que eu carregava sem nome. Quando terminei, ele me olhava com uma expressão que misturava culpa e esperança. Eu apenas sorri, e naquele sorriso ele entendeu que eu também guardava as minhas cartas, não escritas em papel, mas impressas nas escolhas que fiz e nas que deixei de fazer. A partir daquele dia, algo entre nós mudou. Não verbalizamos, não oficializamos, mas começamos a agir como quem estava junto. Íamos ao mercado juntos, caminhávamos até a biblioteca, passávamos noites vendo filmes antigos e rindo das dublagens ruins. E mesmo que tudo parecesse tranquilo por fora, por dentro eu lutava com um medo antigo, o medo da impermanência. Eu sabia que Benjamin tinha uma vida em Boston, compromissos, pessoas, e que aquele tempo ao meu lado era uma pausa, não um plano. E mesmo assim, eu não conseguia me afastar. Queria mais. Queria tudo.
Uma noite, durante o jantar, perguntei o que ele faria ao voltar. Ele desviou o olhar, mexeu nos talheres e, depois de um longo silêncio, disse que ainda não sabia. Disse que pensava em mudar algumas coisas, talvez vender o apartamento, talvez escrever um livro novo. E naquele talvez, eu ouvi uma brecha, uma possibilidade que me assustou tanto quanto me encantou. Estávamos, enfim, diante do que não cabia mais nas entrelinhas. E quando ele me olhou de novo e segurou minha mão sobre a mesa, percebi que ele também sentia. A mesma dúvida, o mesmo desejo, a mesma vertigem. Era como se estivéssemos à beira de um penhasco. E por um instante, o medo do salto fosse menor que a vontade de voar. O fim daquela semana chegou com um peso silencioso. As malas de Benjamin já estavam prontas no banco do carro e o bilhete de passagem digitalizado no celular, marcando a manhã de domingo como o ponto final daquela pausa que, sem percebermos, virou o começo. Eu tentei não demonstrar, tentei manter um semblante tranquilo enquanto ele preparava os últimos detalhes. Mas dentro de mim, a ideia de vê-lo partir doía como uma ferida antiga sendo reaberta com mais profundidade. Ele me chamou para um passeio pela manhã e fomos até o mirante da cidade, um lugar onde os dois costumavam sentar aos 18 para imaginar o futuro. Lá, sentados lado a lado, com a brisa fria do outono cortando o silêncio, ele falou algo que desmontou as últimas defesas que me restavam. Disse que nunca soube explicar por que foi embora daquela vez, mas que passou a vida tentando encontrar uma versão minha em outras pessoas e falhando miseravelmente em todas. Eu respirei fundo, contendo as lágrimas, porque queria gravar aquela cena com clareza. Queria lembrar daquele momento com cada detalhe. O modo como ele segurava minha mão, a expressão exata em seus olhos, a forma como nossas histórias finalmente se tocavam com verdade. Quando voltamos para casa, ficamos horas abraçados, sem dizer muito. As palavras não eram mais necessárias. Tudo o que havia para ser dito já estava impresso na maneira como ele me olhava, como eu encostava a cabeça em seu ombro, como o tempo parecia parar sempre que estávamos juntos. E então veio o domingo. Acordei antes do sol e preparei café como se fosse um ritual de despedida. Benjamin entrou na cozinha e me abraçou por trás, encostando o rosto no meu pescoço com a respiração pesada. Eu esperava que ele dissesse adeus, que seguisse com o que havíamos combinado. Mas ao invés disso, ele pegou o celular, deletou o bilhete de embarque e desligou o alarme de viagem. Disse que não podia mais partir, que já tinha ido embora uma vez e pagou o preço por isso a vida inteira. Disse que se fosse de novo, dessa vez não haveria retorno. Fiquei imóvel por alguns segundos tentando assimilar. Ele ali, renunciando ao que conhecia, ao que o esperava, por algo incerto, por mim. Choramos juntos. Não era um choro dramático. Era um choro limpo de quem sabe que está fazendo algo certo, mesmo que isso assuste. Naquela manhã, ele não partiu. Em vez disso, caminhamos juntos até o quintal. Observamos o céu e, pela primeira vez em muito tempo, senti o futuro chegar com delicadeza. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que, pela primeira vez e talvez pela última, tínhamos nos escolhido de verdade. Não por impulso, não por juventude, não por carência, mas por amor, aquele que sobrevive ao tempo, às escolhas, erradas ao silêncio, e mesmo assim insiste em florescer. Os dias que se seguiram à decisão de Benjamin de ficar foram marcados por um tipo de calma que eu nunca havia experimentado. Não era a tranquilidade forçada que se aprende a suportar com o tempo, mas uma serenidade madura, cheia de presença e significado. Acordávamos cedo, dividíamos o silêncio da manhã com xícaras de café e olhares cúmplices, como se o mundo todo coubesse naquela mesa. É estranho como, depois de uma vida inteira, um simples gesto pode parecer tão novo. Caminhar ao lado dele pelas ruas da cidade pequena
agora como dois adultos que escolheram ficar, me fazia enxergar tudo com outros olhos, como se a Thalia que o conheceu na adolescência e a Thalia que agora o olhava com rugas suaves ao redor dos olhos, finalmente tivessem se encontrado. E não havia pressa, nenhuma urgência em preencher silêncios ou forçar definições. Tudo fluía com uma naturalidade que me dava certeza de que, mesmo que aquilo durasse pouco, já era suficiente para mudar o que eu pensava sobre recomeços. Mas a vida, como sempre, tem seus modos estranhos de testar nossas decisões. Em uma consulta de rotina, fui surpreendida por exames que apontavam uma alteração incomum. Um nódulo. Pequeno, ainda sem diagnóstico definido, mas grande o suficiente para fazer meu coração vacilar. Eu, que já havia enfrentado tantas coisas na vida, me vi de repente diante de um medo infantil, irracional, mas devastador. O de perder tudo de novo. Pensei em não contar a Benjamin, em poupá-lo do peso que aquilo representava, mas ele percebeu antes mesmo de eu abrir a boca. Sentou-se ao meu lado no sofá e disse que, qualquer que fosse a estrada à frente, ele caminharia comigo. Sem heroísmo, sem promessas vazias, apenas com aquela presença firme que sempre faltou nos momentos mais difíceis da minha vida. Começamos a viver com mais intensidade. Cada dia era um presente. Cozinhávamos juntos, visitávamos livrarias antigas, escrevíamos cartas um para o outro como se ainda fôssemos dois jovens apaixonados descobrindo o mundo. E foi assim, entre exames, consultas e dias bons e ruins, que nossa relação ganhou contornos ainda mais profundos. Não era mais um reencontro. Era um compromisso silencioso com o agora. Eu não sabia o que viria, mas sabia que o que estávamos vivendo já era, por si só, uma vitória. Benjamin passou a cuidar de mim com uma delicadeza que me desarmava, não com pena, não com medo, mas com o tipo de amor que se revela nos pequenos gestos. A toalha estendida no banheiro antes que eu saísse do banho, o bilhete no espelho desejando um bom dia, o chá preparado nas noites em que a ansiedade não me deixava dormir, e eu, mesmo com o coração apertado pelas incertezas, me sentia plena. Pela primeira vez, havia alguém que escolhia ficar mesmo quando o caminho escurecia. E talvez fosse isso o verdadeiro significado de amar. Não apenas desejar o outro nas horas leves, mas ser abrigo quando as tempestades chegam. Com ele, entendi que amor não precisa ser feito de grandes declarações. Às vezes, ele se constrói no silêncio compartilhado, no cuidado cotidiano, na mão que segura a sua quando você desaba. E eu, Thalia, 45 anos, cheia de marcas, medos e histórias inacabadas, finalmente me sentia em casa. As semanas seguintes se desenrolaram como um delicado fio de lã, sendo tricotado por mãos pacientes. Cada dia ao lado de Benjamin parecia tecido com cuidado, como se ambos estivéssemos conscientes de que estávamos construindo algo frágil, mas infinitamente precioso. Os resultados dos exames demoraram a chegar, e cada dia de espera era uma corda esticada entre o medo e a esperança. Mas, surpreendentemente, o medo não me paralisava mais como antes. Estar com Benjamin me fazia encarar o desconhecido com um tipo de força tranquila que eu nunca soube que possuía. Ele me dizia, sem precisar repetir, que estava ali. E isso bastava. Não por causa da doença, não por dever, mas porque ele queria estar. Eu acreditava nisso porque via em seus olhos a verdade dos que já perderam muito e ainda assim escolheram continuar amando. Começamos a fazer planos pequenos, viagens curtas, um jardim para cuidar juntos, uma nova estante de livros para construir no quartinho dos fundos. Eram planos modestos, mas que carregavam a dimensão de um futuro possível. Pela primeira vez, eu me permitia imaginar esse depois ao lado de alguém, não como uma projeção idealizada, mas como uma realidade palpável. Numa tarde de sábado, sentados sob o velho carvalho do quintal, ele segurou minha mão e falou, com uma suavidade que me atravessou por inteiro, que gostaria de fazer algo simbólico,
Nada grandioso, sem convites, sem cerimônias. Apenas nós dois, trocando promessas diante do mundo, não como quem começa algo, mas como quem escolhe recomeçar. Não chorei. Apenas sorri e consenti com o olhar, porque não havia palavras suficientes para expressar o que aquilo significava para mim, Benjamin, o mesmo que partira uma vez e retornara décadas depois, agora estava ali, me pedindo para ficar, de verdade. E eu, que passei tanto tempo me protegendo de novas dores, entendi que o amor verdadeiro não exige garantias. Ele apenas pede presença. Em uma tarde calma de outono, selamos esse pacto, sem aliança, sem altar. Apenas ele, eu, e a certeza silenciosa de que não estávamos mais nos amando como antes, com urgência e medo. Estávamos nos amando agora com maturidade, gratidão e entrega. Naquela noite, ao deitarmos lado a lado, senti seu peito se mover devagar, o som da respiração profunda que acalmava meu coração, e pensei no quanto tudo poderia ter sido diferente, quantos anos perdidos, quantas palavras jamais ditas. Mas naquele momento, nada disso importava mais. O tempo, com todas as suas idas e vindas, havia nos trazido até ali. E eu soube, com a paz dos que finalmente entendem o sentido das coisas, que era isso. Ele havia me escolhido. Eu o escolhia também, pela primeira e pela última vez, com tudo o que éramos, com tudo o que restava. O fim chegou com a mesma delicadeza com que tudo começou, sem pressa, sem alarde, apenas com a certeza de que havíamos vivido algo raro. Os resultados dos exames voltaram, e embora não trouxessem boas notícias, tampouco carregavam urgência. Havia tempo, talvez meses, talvez mais, mas tempo suficiente para continuar vivendo com sentido, com profundidade, com amor. Benjamin recebeu a notícia com a firmeza silenciosa que já era tão própria dele. Não tentou me convencer de otimismo falso, tampouco caiu em desespero. Ele apenas me abraçou com força e disse no meu ouvido que já éramos imortais no que realmente importava. A partir dali, cada dia foi uma celebração, não da vida ideal, mas da vida real, com todas as suas fragilidades e beleza. Fizemos pequenas cerimônias só nossas. Uma noite, Benjamin escreveu meus versos favoritos, de Emily Dickinson, e os leu sob o luar, com uma voz embargada mais firme. Noutra tarde, me presenteou com um caderno encadernado à mão, com cartas que ele escreveu para mim ao longo dos anos, sem nunca ter enviado. Palavras guardadas como sementes, esperando o momento de florescer. Eu retribuí como pude, com gestos, com silêncios compartilhados, com o calor da minha mão repousando sobre a dele, sempre que o mundo parecia grande demais. Vivíamos dentro de uma bolha de significado que só nós dois entendíamos. Cada pôr do sol era um milagre. Cada riso, uma resistência. Cada lembrança recontada, uma forma de eternidade. Quando os dias começaram a pesar mais em meu corpo, ele não recuou. Nunca hesitou. Preparava meu chá com ervas que dizia ter pesquisado especialmente para mim, ajeitava minhas almofadas com cuidado quase cerimonial e me lia trechos dos livros que eu amava. Houve um momento, uma tarde muito quieta, em que eu o observei dormindo em uma poltrona ao lado da minha cama, com a cabeça pendida e as mãos cruzadas no colo. E ali compreendi tudo o que precisava saber sobre o amor. Ele não está nas promessas, está na vigília silenciosa, no permanecer, no cuidar, no não ir embora. Numa manhã de setembro, pedi que me levasse até o campo atrás da casa. Era o mesmo lugar onde ele me disse, décadas atrás, que me amava pela primeira vez. Sentei com dificuldade, os ossos mais pesados do que antes, mas a alma leve como nunca. Ele sentou ao meu lado e segurou minha mão, sem dizer nada. Ficamos assim por muito tempo,
assistindo ao vento balançar a relva dourada, como se o mundo inteiro tivesse se calado para nos ouvir respirar. E ali, com a brisa acariciando meu rosto e a mão dele envolvendo a minha com doçura, eu soube que havia sido suficiente. Não perfeito, não completo, mas verdadeiro. E isso bastava. Na última noite que passamos juntos, pedi que ele não dissesse adeus. Pedi que apenas fechasse os olhos comigo e me deixasse adormecer ouvindo sua respiração. Ele obedeceu, como sempre fazia quando entendia que o amor mora no que não precisa ser explicado. E assim foi. Quando acordei pela última vez, senti seus dedos entrelaçados nos meus e sorri, porque o amor venceu. Não como nas histórias contadas com fogos e promessas, mas como só os amores inteiros vencem, quando duas pessoas se escolhem, de verdade, pela última e pela primeira vez. Alguns meses depois, Benjamin publicou seu livro. Na dedicatória, não escreveu meu nome, nem uma confissão direta. Ele apenas disse: para quem me ensinou que o amor não tem idade, só tem coragem. O livro se tornou uma dessas obras silenciosas que não explodem em vendas, mas tocam fundo quem lê. Amigos me contaram que ele passou a ministrar oficinas de escrita para viúvos e viúvas da cidade, como forma de ajudar outros a transformar saudade em palavra, perda em expressão. Ele nunca se mudou da casa em que vivemos juntos. Manteve meu jardim florido, revezando entre lírios e margaridas, minhas flores favoritas. Dizem que às vezes, ao final da tarde, ele ainda vai até o campo atrás da casa, leva uma cadeira de madeira e senta em silêncio, olhando para o horizonte, como se me esperasse voltar a qualquer momento. Minha filha me escreveu uma carta depois do funeral. Ela disse que durante muitos anos não entendeu por que eu me mantive distante de novos relacionamentos, mas que, ao ver Benjamin comigo, compreendeu tudo. Disse que o amor que presenciou em nossas últimas semanas foi mais verdadeiro do que todos os casamentos que já assistiu. E que se tivesse que escolher uma definição de coragem, escolheria a forma como nos amamos quando o tempo já não estava ao nosso favor. Não fomos um casal convencional. Não usamos aliança, nem tiramos fotos para registrar. Mas em cada canto daquela casa, nos pequenos objetos que ficaram, nas páginas dobradas de livros que lemos juntos, em cada receita rabiscada com minha letra, havia o eco de um amor que não pediu permissão para existir, um amor que soube esperar, que soube permanecer e que, no fim, nos salvou dos anos que passamos adormecidos por medo de sentir demais. Hoje, se alguém perguntar por mim, diga que fui feliz. Não por ter vivido uma vida inteira ao lado de alguém, mas por ter vivido o suficiente para ser escolhida, pela última e pela primeira vez, por um homem que soube me amar exatamente como eu era, sem pressa, sem medo e até o fim.